Bom dia, irmãos. Mais um domingo que estamos reunidos para servir o Senhor, adorá-lo. Ele merece toda a nossa santidade, mas como nós não somos santos e só Ele é santo, então nós vamos adorá-lo, mas procurarmos ser santos a cada dia e vivermos em novidade de vida. Nós queremos agradecer. Vai lá, puxa a coberta do seu marido, joga seu menino no chão aí, acorda essa turma, joga água, tem que acordar o povo. E se tiver no celular, ponha no YouTube da televisão, fica muito melhor. Se você tiver numa tela pequena e não tiver uma grande, tá bom demais também, é o que Deus deu nesse momento para nós. O que não podemos é perder a mensagem cantada e falada. Nós queremos pedir a você que agora nós estamos começando mais um mês e vai sair na tela do seu monitor aí o número da conta da igreja para você depositar o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. E eu quero falar para você que esse mês foi muito gostoso ser pastor dessa turma que tem sido fiel. Nós tivemos as coisas com a graça do Papai do Céu e com a sua fidelidade todas acertadas, da mesma forma que nós fazíamos antes. Seja fiel esse mês. E se porventura você não teve oportunidade de contribuir esse mês que passou, mês de abril, por favor, agora em maio você deverá fazer a entrega. Nós pedimos para que você não deixe para depois. Seja fiel a Deus. Ele espera isso de nós. Aí na casa de Deus não faltarão recursos para a sua obra. Nós queremos também falar mais duas coisas. Você recebeu o boletim? Recebeu o boletim, deve ter recebido sexta-feira, sábado, ontem. Então, por favor, leia o boletim. Não deixe de lê-lo. Faça com que o boletim seja a sua revista semanal. Nós estamos dando só 3 recados que são mais importantes. Mas ali tem todas as coisas que nós devemos acompanhar. A segunda coisa é para você, todos os dias, às 18h30, acompanhar a nossa série que estamos fazendo de juízes. Essa semana nós terminamos ontem, no sábado, sobre a história de Gideão e Abimeleque. Terminamos ali, fizemos uma aplicação prática dessas lições. Nós vamos estudar a história de Jefté. Ele era filho de uma prostituta, o pai dele morreu, os irmãos botaram ele para correr. E ele virou um homem. Eu acho que a primeira gangue do mundo foi Jefté que criou. Ele virou um homem, arrumou outros brigões, guerreiros. E quando Israel, o próprio Israel que o expulsou de casa por ele ser filho bastardo, olha só que história bonita, foi atrás dele e falou: venha salvar Israel dos inimigos. Essa é a história que nós vamos contar agora nessa próxima série, começa amanhã, segunda-feira. Meus amados irmãos, finalizando, todos os dias de segunda a quinta, às 20 horas, temos os pequenos grupos normalmente. Se você não está estudando nos pequenos grupos, você está perdendo. Se você está estudando, você está ganhando. Liga para algum irmão, liga mesmo, falou, vamos entrar lá no nosso aplicativo, vamos fazer isso. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E agora nós vamos ter um momento de louvor, para nós adorarmos o nosso Deus. E daqui a pouco, nós vamos ter o presidente do presbitério de Ribeirão Preto, o reverendo Neison. Ele é pastor em Sertãozinho,
ele vai nos trazer a mensagem nesta manhã. Nós estamos aproveitando a quarentena e vamos trazer os nossos pastores aqui da região para fazerem a mensagem como o presidente do presbitério de Ribeirão Preto vai fazê-la hoje. Deus abençoe você. Está todo mundo no sofá aí? Está todo mundo? Busca o cafezinho e tome o café agradecendo a Deus. Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Adoremos. Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui de novo com vocês, para a gente adorar ao Senhor nessa manhã de domingo. Nós vamos cantar a canção ao Rei das Nações, que particularmente eu gosto muito dela. Louvemos ao Senhor. As nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia. Só o nome do Senhor é santo. Amém. Essa canção fala de nós marchamos, é o nome da canção, e ela convida você a marchar de frente a essa batalha em nome de Jesus. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor,
Aleluias. Marcharemos até o Senhor vier, Deus. Que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, nos abençoe com a palavra e edifiquemos nesse domingo. Amém, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Como nós anunciamos, reverendo Neison, ele é um irmão nosso, querido, pastor amado, é filho da nossa terra aqui de vizinha, e ele pastoreia hoje a igreja presbiteriana de Sertãozinho. Reverendo Neison, ele vai trazer a mensagem, e que Deus abençoe você, e abençoe a ele, e abençoe os poucos técnicos e o pessoal do louvor que aqui também estão, para que Deus seja glorificado nesta manhã de domingo. Deus o abençoe, reverendo Neison. A casa é sua e que Deus te abençoe ricamente. Eu só vou higienizar o microfone, um minuto. Doutora Larissa está conforme? Doutor Lucas? Doutor Sidmiro, está tudo certo aí? Que Deus abençoe vocês. Bom dia, meus irmãos. Quero aproveitar que o pastor já não está aqui mais próximo, retirar a máscara, essencial nesse período de proteção, e agradecer ao convite do pastor Adilson, que possivelmente também com a anuência do próprio conselho, que topou essa ideia de convidar pastores aqui do nosso presbitério, da região de Ribeirão Preto, para estar com os irmãos nos cultos pela manhã. Pelo que eu entendi, eu estou abrindo essa temporada, então Deus abençoe essa temporada de pastores, irmãos que trarão a palavra do Senhor à igreja aqui do Jardim Botânico. Meus queridos, eu quero meditar com os irmãos hoje em Efésios capítulo 6. O pastor Adilson já nos apresentou, sou daqui mesmo dessa região como membro do presbitério. Hoje estou como presidente do presbitério. O ano que vem a gente não sabe, né? Aí depende do próprio presbitério. Mas esse ano nós estamos juntamente com os irmãos à frente desse trabalho tão importante em nossa região. Estou hoje pastoreando de fato em Sertãozinho, uma cidade muito abençoada também, assim como aqui em Ribeirão Preto, e temos lá labutado, pregando e anunciando a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Eu quero ler só um versículo com os irmãos, Efésios 6, versículo 18, que vai ser a base para a nossa meditação. E eu vou também dar uma passeada em alguns textos de Efésios. Então nós vamos ficar nessa carta hoje, analisando alguns pontos que vai lidar com a oração, que vai falar sobre oração. Diz assim o texto: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oremos. Pai querido, obrigado por essa manhã agradável que o Senhor nos concede. Obrigado pela bênção, onde o Senhor concedeu a cada um de nós o renovar das forças, e agora nós podemos, ó Pai, como igreja do Senhor, prestar adoração ao Teu santo nome. Abençoa, ó Pai, cada irmão, cada irmã dessa igreja, abençoa o pastor dessa igreja, abençoa o conselho dessa igreja, abençoa, Senhor Deus, para que o trabalho com todo esse distanciamento social continue enriquecendo o nosso coração de aprendizado da Sua palavra, e que possamos ser instrumentos em Suas mãos para aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre a Sua palavra, em especial sobre a oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, nós hoje vamos tratar sobre esse tema que é bem recorrente na igreja cristã, e não é por menos, a igreja cristã é movida pela oração. Lutero, por exemplo, ele citando algo para poder exemplificar a oração, ele diz o seguinte, que assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas, no tempo dele isso era comum, assim como o negócio do sapateiro é remendar sapatos, isso também era muito comum, não é como hoje que se você tiver um problema vai lá e compra. Ele diz que o negócio do cristão é orar. A perspectiva de Lutero faz todo sentido, pois ele gastou forças, energia, vitais para que houvesse a reforma protestante tal qual nós conhecemos. Lutero foi um dos primeiros a traduzir a Bíblia sagrada para a língua do povo. A Bíblia, por muitos e muitos anos, por séculos, era lida somente nas missas em latim, e poucas pessoas conseguiam compreender as homilias e até mesmo o que se falava nessas missas. Ele traduziu toda a Bíblia para o alemão, e ele acompanhou a evolução, e outros também acompanharam esse crescimento e essa evolução. Depois de muito tempo, praticamente um século depois, nós temos uma tradução da Bíblia em português pelo conhecido João Ferreira de Almeida. Hoje nós temos várias versões da Bíblia, mas o que nos chama a atenção é que ao traduzir, ao falar da Bíblia, todos aqueles que comentam, que falam, destacam o aspecto da oração. A oração é importante para a igreja, é ferramenta indispensável para a igreja. Nós não podemos abrir mão da oração que faz parte da nossa vida cotidiana. Quando o cristão deixa de orar, a nossa vida está faltando algo importantíssimo, a vida cristã está faltando algo muito importante. Lutero, mais uma vez, confessa em seu diário que ele, quando tem muito trabalho para fazer, ele necessitava de pelo menos 3 horas de oração para tanto. Normalmente Lutero orava 2 horas por dia. E quando ele tinha muita coisa para fazer, quando ele estava com um dia muito ocupado, ele orava 3. O que é para nós uma certa perspectiva que nos coloca envergonhado, porque hoje nós estamos tão ocupados, não agora talvez na pandemia, que nós não tínhamos talvez tanto tempo assim para poder inclusive dedicar a oração. Agora temos tempo, Deus providenciou isso, talvez para que nós pudéssemos aprender um pouquinho mais sobre o tempo de oração. Mas é importante nós notarmos que, enquanto muitos estavam ocupados demais para orar, Lutero confessa que ele estava ocupado demais para não orar. Por isso precisamos orar. John Bunyan também, ele diz que há muitas coisas que os cristãos devem fazer além de orar. O cristão tem que trabalhar, o cristão tem que estudar, tem que limpar a casa, tem que lavar a louça, tem que fazer comida, tem muita coisa que nós podemos fazer antes e além de orar. Mas não há nada que um cristão possa fazer até que ele comece a orar. A perspectiva é que não há nenhum projeto, nenhum plano, nenhuma atividade que nós possamos começar a fazer sem que antes dediquemos a nossa vida em oração. Tem outros tantos exemplos, meus irmãos, que falam sobre oração. Tem tantos outros exemplos que falam sobre o poder da oração, como ela é importante, como a geração que nós vivemos é uma geração que não está seguindo os exemplos dos pais na fé, que de fato mostravam a preocupação com a oração. Tem um livro, A.M. Bond, e esse livro chama O Poder Através da Oração. E ele começa o livro em tom de lamento. Ele diz o seguinte: dizendo que os homens de sua época, ele escreveu esse livro mais ou menos no finalzinho do ano 1800 e pouco, no finalzinho do século XIX. E ele diz o seguinte: esses homens eram movidos por métodos, por mecanismos, fascinados com a tecnologia, fascinados com as descobertas da ciência, fascinados com o poder do homem de criar, de produzir, de inovar, e de como esta mentalidade tinha invadido a igreja e sufocado a fé. O tom de lamento de Bond é natural, porque ele estava percebendo que toda a tecnologia que o homem criou estava sufocando a vida de oração das pessoas. E olha que ele escreveu numa época em que não havia toda a tecnologia que nós temos hoje, como por exemplo a questão de internet, Facebook, WhatsApp, o celular, notebook, e toda essa tecnologia, televisão, como o pastor disse agora há pouco, pequena ou grande, com transmissão online, e
grande problema de tudo isso é acharmos que isto é mais importante do que oração. E nos tornamos religiosos, ou como diz um amigo meu, de crentiflix. Ele senta na frente do computador, da televisão, e aí ele vai escolher o que ele quer ouvir hoje. Eu já quero ouvir fulano, quero ouvir ciclano, e a pessoa ela se sufoca em tanta tecnologia, mas ela não tem tempo para orar, ela não confia no Senhor, não depende do Senhor, ela depende mais do poder dos homens. A ideia é que tem pessoas que são hoje, com a desculpa de que estão aprendendo com outros pastores, viciando em tecnologia, em transmissões, e elas não têm de fato percebido que o poder vem de Deus e não de homens, quem quer que seja que esteja pregando. O poder não vem daquele que está ali transmitindo, mas daquele que é dono da palavra, e no caso é Deus. Bond ainda diz o seguinte, que o que a igreja necessita não é de mais e melhor mecanismo, de novas organizações, de mais ou novos métodos, mas precisa de homens que o Espírito Santo possa usar, e esses homens são homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama em métodos, mas através dos homens. O Espírito Santo não vem pela Wi-Fi da sua casa, pela internet, mas vem através de homens e mulheres de oração. O Senhor não vem ungir planos, Ele unge homens e mulheres que fazem os planos debaixo de oração. É assim que Deus faz a igreja crescer, é assim que Deus faz a igreja prosperar. Uma igreja que está de joelho, uma igreja que está em oração junto ao nosso Deus. Eu estou falando de exemplos antigos. Tem um pastor mais novo, D.A. Carson, e ele tem um livro que é Um Chamado à Reforma Espiritual. E ele dá uma boa chamada de atenção à liderança, aos pastores, e ele fala o seguinte: não é todavia verdade que em geral somos melhores em organizar do que em agonizar. Ele tem razão. É muito mais fácil talvez organizar um culto do que agonizar em oração. Melhor em administrar do que interceder. E aí vem a questão, às vezes é mais fácil cuidar de uma finança, cuidar de administração da igreja, se limpou, se não limpou direito. Aliás, na igreja sempre tem muita gente que está pronta para poder ver se essas coisas estão corretas ou não dentro da igreja. Mas é interessante que quando se faz o processo de intercessão, não são as primeiras. Melhores na comunhão do que no jejum. Amanhã, segunda-feira, é um dia que todo mundo começaria o trabalho normal, começaria suas atividades, e geralmente a igreja, nesse período de maio, faz aqueles encontros da família. O pessoal come, se diverte, e é muito bom isso. Mas e jejum? O quanto temos dedicado a jejum? O que ele coloca é que nós somos melhores na comunhão, e é verdade. Eu não sei aqui, pastor, mas na minha igreja, se falar, nós vamos fazer vigília e jejum, meia dúzia. Nós vamos fazer um churrasco comunitário, uns 60 pelo menos aparece, 10 vezes mais. Não sei aqui, talvez aqui seja diferente do que era na minha igreja. E também ele coloca que nós somos melhores nas articulações teológicas do que de fato na adoração espiritual. Isso é um problema para aqueles que querem depositar ou até mesmo idolatram toda a teologia sem que de fato haja adoração, sem que haja coração, sem que haja oração. E ele ainda dá uma última lambada no texto que eu disse para os irmãos, que ele diz que nós somos melhores em pregar do que em orar. É isso que eu queria dizer para os irmãos no final dessa citação de Carson. Ou seja, algumas vezes nós somos melhores na pregação do que de fato na oração. O que eu quero dizer com tudo isso? Que nós precisamos aprender, reaprender, reafirmar a nossa condição de que precisamos de oração. É uma ferramenta indispensável para a vida do cristão. Não é administrar a igreja, não é cuidar das finanças, não é cuidar de toda a parte estrutural, litúrgica, mas é de fato a parte de oração. A igreja tem que ser movida pela oração. Paulo, ele nas suas cartas repete várias vezes, orem, orem. Aos romanos ele fala assim, perseverem na oração. Aos tessalonicenses ele fala assim, orem sempre, orai sem cessar. Aos colossenses ele fala assim, dediquem-se à oração. Em Efésios Paulo fala assim, orem e continue orando. É isso que ele coloca, com toda súplica, em todo tempo, vigiando, perseverando, suplicando. É o caso que nós temos que fazer.
o nosso assunto é a oração. E como é que eu oro? É uma pergunta. Pelo que eu oro? Por quem eu oro? Quando eu devo orar? E quanto tempo eu devo gastar em oração? São coisas que nós devemos determinar, devemos delimitar na nossa vida para que nós possamos, de fato, ter um compromisso com esse aspecto da oração. Mas por que nós podemos orar? Essa é uma pergunta que Paulo responde lá no capítulo 1 de Efésios. E eu quero que você abra lá no capítulo 1. Paulo, ele vai mostrar por que nós podemos orar. Porque não adianta orar por orar, que senão ele vira reza. Ou orar porque alguém passou uma corrente de WhatsApp. Não, a pergunta é por que nós podemos orar? E ele vem falar por que eu e você, nós podemos orar, exemplificando no primeiro capítulo, do 3 ao 14, que eu não vou ler com você, você pode ler depois na sua casa, que o nosso Deus, ele é poderoso. É só até o versículo 4, diz assim, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Percebam que o que Paulo está dizendo aqui é que nós somos um povo escolhido antes da fundação do mundo, o que denota um Deus poderoso, o que denota um Deus soberano, o que denota um Deus glorioso. Então nós podemos orar porque o nosso Deus, ele é um Deus soberano. Nós não oramos para um simples Deus qualquer. Eu gosto da resposta que o Carlos Saider, numa música, ele dá para uma outra música popular brasileira, que fala sobre oração, se eu quiser falar com Deus. E ele vai responder que o nosso Deus não é um Deus qualquer, ele nos atende, mesmo quando estamos cheios de pecado, porque a música popular dá a ideia de que você tem que ir com a mão vazia, e às vezes você não consegue ir com a mão vazia, às vezes você está em pecado e precisa de alguém para esvaziar suas mãos, e esse alguém é o próprio Cristo, porque o nosso Cristo, ele é glorioso, ele é soberano, ele analisa a eternidade passada, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, a glória eterna, salvando, selando, nos dando de fato a grande salvação em Cristo Jesus. Por que nós podemos então orar? Porque o nosso Deus também é um Deus que é um Pai amoroso e gracioso. É isso que ele coloca aqui no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Cristo nos escolheu, Cristo nos santificou, nos justificou, nos adotou para sermos filhos do Deus Altíssimo, porque nós éramos rebeldes, mas Ele assim nos redimiu, Ele nos adotou, nos fez seus filhos pela graça, nos comprou pelo sangue de Cristo, Ele nos selou como propriedade do Espírito Santo, porque nós somos dEle. Essa é uma ideia muito importante, meus queridos, do porquê que nós podemos orar, porque nós temos um penhor, nós temos um selo, nós temos uma garantia de que Deus nos ama, ouve a nossa oração, e essa garantia se chama Espírito Santo. O Espírito Santo é uma espécie de pagamento antecipado, ele é uma prova de que ao habitar em nós o Espírito Santo, um dia nós habitaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então nós não podemos ter dúvidas de que um dia estaremos no novo céu, na nova terra, de que um dia estaremos com o Senhor louvando e glorificando o seu santo nome. E Ele nos dá uma certeza clara sobre isso quando Ele coloca em nosso coração o selo do Espírito Santo. Alguns entendem que o selo do Espírito Santo é para a pessoa ter manifestações de dons, talvez para rodopiar, para poder falar, alguma língua que talvez outros não entendem, mas na verdade o Espírito Santo, a principal função dele é nos mostrar que é a garantia de vida com o Senhor por toda a eternidade. E Ele nos convence, nos mostra, e o nosso Espírito, Ele de fato testifica isso em nosso coração. 1 Pedro 2,9, nós vamos ver que Pedro descreve que nós somos raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, e ele diz o seguinte: povo de propriedade exclusiva de Deus. E como que ele marca que nós somos propriedade exclusiva dele? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é um adiantamento do que é viver com o Senhor no céu e por toda a eternidade. Deus nos ama, meus irmãos. Deus é poderoso, Deus é grandioso, e por isso nós podemos orar, porque nós não oramos a um simples Deus qualquer, nós oramos ao Criador de todas as coisas, aquele que nos predestinou, aquele que nos chamou, aquele que fez de fato o seu Filho sofrer as dores de todo o nosso pecado, para que nós pudéssemos ter salvação em Cristo Jesus. E Paulo então fala: por essa razão, versículo 15 do capítulo 1 de Efésios, ele fala assim: por essa razão, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Você tem que ler Efésios assim, você lê uma parte e você vai entender o versículo 15 a partir do que está no contexto, do 3 ao 14, o que Paulo está destacando? A grandiosidade de Deus, a predestinação que Ele nos chamou, a redenção, a remissão dos pecados, e ele então fala assim: por isso, por causa desse Deus amoroso, esse Deus majestoso, esse Deus grandioso, que nós podemos orar, e eu não cesso de orar, eu não cesso de dar graças a Deus por causa de vocês. Uma coisa importante, meus irmãos, nessa reflexão que Paulo nos coloca aqui em Efésios, é que Paulo, diante de toda a sua teologia, porque ele apresenta Deus, atributos de Deus, a imutabilidade de Deus, a eternidade de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, ele vai colocando de forma teológica o que Deus é. E alguns acham que, por conhecer teologia, o crente não tem vida de oração, porque se ele estudar, ele não vai orar. É um contrassenso, porque Paulo estudava, ensinava teologia, e tudo que ele falava sobre Deus era lenha para a vida espiritual de uma fogueira ao qual ele orava cada vez mais. Quanto mais ele pensava em Deus, quanto mais ele meditava a Deus, mais ele era movido a orar ao nosso Deus. Qual é o conceito que nós temos de Deus? Paulo tinha um conceito de um Deus grandioso. Tem uma música que fala sobre isso, que o nosso Deus é grande. Várias músicas cantam sobre isso, nós cantamos sobre isso constantemente em nossas igrejas, mas a questão é que nós temos um lapso temporal. A gente canta que Deus é grande, mas na adoração a gente acha que Ele é pequeno, e não é. O nosso Deus é grandioso, majestoso, amoroso, nos ama, nos quer bem, e por essa razão nós podemos orar, porque sabemos que Ele nos ouve, sabemos que Ele escuta o clamor do justo, sabemos que Ele escuta o clamor de todos aqueles que estão nesse momento de pandemia, orando incessantemente para que essa situação seja tranquilizada. É lógico que Deus pode abreviar o tempo do nosso sofrimento. Todos nós vamos passar por sofrimento, isso é um processo normal do cristianismo. Mas o que nós oramos a Deus é que esse processo seja abreviado com a sua graça e com a sua misericórdia. Segundo lugar, agora no capítulo 2, como eu disse, nós vamos dar uma passeada nesse livro maravilhoso. O capítulo 2 vai nos ensinar o motivo pelo qual nós precisamos orar. E aqui tem alguma questão muito importante. Se nós pensamos muito sobre nós mesmos, nós vamos começar a achar que nós não precisamos de oração. Se nós achamos que Deus é pouco demais, Ele vai atrapalhar também a nossa vida de oração. E agora Paulo, no capítulo 2, do 1 até o 3, ele vai falar quem nós somos. E ele vai falar o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Paulo dá os motivos pelos quais nós devemos orar, e muito. O motivo é porque nós estávamos mortos, nós não tínhamos vida em nós mesmos, nós éramos escravos do pecado,
condenados, sem Deus. O que Paulo está descrevendo aqui no capítulo 2 é a condição da pessoa sem Deus. A pessoa que não tem o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, ele continua morto nos seus delitos, continua morto nos seus pecados, ele é escravo dos seus pecados, e por não ter Deus na sua vida, ele está totalmente condenado. De fato, uma pessoa sem vida, sem percepção de Deus, escravo dos seus pecados, ela só merece uma coisa: a ira de Deus. Versículo 11 fala assim: portanto lembrai-vos de que outrora, vós gentio na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meus irmãos, esse era o nosso retrato sem Cristo. Não tínhamos esperança, não tínhamos nenhuma perspectiva de futuro, não tínhamos nada que trouxesse ao nosso coração esperança, como aconteceu com Jeremias. Jeremias passou por um problema que nenhum de nós gostaríamos de passar. Ele viu a sua nação ser assolada, os muros derrubados, o templo queimado, a cidade queimada, os príncipes sendo mortos, o rei tendo seus olhos vazados, e teve prisão perpétua decretada, ficou lá preso até morrer na Babilônia, por Nabucodonosor. E essa desesperança toda dele, ainda faz ele escrever um livro chamado Lamentações, e ele coloca no versículo 21 do capítulo 3, que ele quer trazer à memória o que pode dar esperança. E a primeira coisa que ele coloca é: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Meus irmãos, nós só não estamos mortos, escravos, porque Deus agiu com misericórdia sobre a nossa vida. Nós merecíamos a ira, mas Deus nos adotou, nos chamou, e pela sua graça nós somos salvos. Nós nascemos sem Cristo, sem esperança, longe do Evangelho, mas por causa do amor de Deus sobre nós, nós podemos hoje desfrutar da bênção da presença de um Pai amoroso. Por isso, nós devemos orar, porque éramos fracos, éramos perdidos, estávamos condenados, hoje estamos salvos, e isso deve motivar a vida do cristão a orar, a jejuar, a curvar seu joelho, a dedicar de fato ao Senhor de todo o coração. Versículo 4 do capítulo 2, fala aqui: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Versículo 13 do capítulo 2, ele fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Os mortos passaram a viver, escravos foram libertos, os condenados foram perdoados, e agora nós podemos ver a face do nosso bom Cristo, que nos leva à presença do nosso Deus. Nós fomos aproximados. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei e os mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que ele quer dizer é que Cristo levou sobre si a lei, a condenação, os nossos pecados, e através dele nós podemos nos achegar diante do nosso Deus. Meus irmãos, isso é uma notícia maravilhosa para nós que somos cristãos. Significa que quando nós oramos, nós estamos lembrando que nós estávamos perdidos e Deus nos deu vida, estávamos condenados e Ele nos salvou. E é por causa desse Deus que Paulo, agora no capítulo 3, versículo 14, ele fala assim: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre toda a terra. É por causa dele que a segunda riqueza da sua glória, que ele concedeu, que nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E o versículo 17: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados
no amor. A ideia, meus irmãos, é que nós podemos orar hoje porque somos filhos, carecemos de um pai, precisamos de uma figura de um Deus misericordioso, dobramos, clamamos, oramos e demonstramos que nós dependemos desse Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então por que que o crente tem que continuar orando? Porque ele era perdido e hoje ele é salvo. Se não me engano, possivelmente aquela música Maravilhosa Graça, né? Ela retrata a situação de que nós éramos de fato perdidos, mas fomos achados pela graça, pela misericórdia de Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é um motivo mais do que claro para que o cristão ore. É impressionante ver pessoas que se dizem cristãs e não têm a capacidade de dedicar nada do seu tempo do dia em oração. É um absurdo de ingratidão nossa não dedicarmos oração, vida de oração, intercessão a um Deus que é poderoso, majestoso, amoroso, glorioso, mas que nós éramos pecadores, miseráveis, perdidos, mortos, escravos. Nós éramos nada e hoje nós somos mais que vencedores em Cristo e por isso devemos orar. Éramos perdidos, agora somos livres. Por isso precisamos orar. Por isso precisamos dedicar a nossa vida em oração. E o último ponto que eu quero tratar com os irmãos é por que eu e você, então, apesar desse quadro de Deus ser grande, nós sermos pequenos, miseráveis, por que ainda devemos orar? Um último motivo, porque nós temos um inimigo. Capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E ele diz no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. E ele termina essa questão da armadura de Deus, dizendo no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. O que Paulo quer dizer é o seguinte, que nós estamos numa batalha espiritual, e devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, não é um pouco só, é toda a armadura. Depois você pede para o seu pastor Adilson explicar toda a armadura, eu não vou explicar para você não. Ali tem o cinto, tem a couraça da justiça, nós temos o escudo, nós temos o capacete, nós temos a espada, temos o calçado, aonde calçava os pés do guerreiro. Todos os itens caminham para a oração. Não adianta nada nós estarmos revestidos se não estivermos vigilantes. A ideia da oração é vigilância, é súplica. A ideia aqui é que você tem que abrir o olho para o inimigo e fechar o olho para Deus, para que Ele fale com você. Enquanto que antes ele vem falar de uma armadura ao qual você está preparado para os ataques do inimigo, ele fala que também é tempo de você fechar seus olhos e depender do Senhor em oração. Porque o diabo está furioso. O diabo foi expulso do posto de acusador dele no céu. Jesus, quando venceu a morte, quando venceu o pecado, ele tem sobre si o domínio sobre todas as coisas. Isso já foi garantido a ele. Na sua ressurreição, a palavra do Senhor nos diz que agora está tudo debaixo dos seus pés. Paulo nos fala em Colossenses que ele é como um guerreiro que agora traz o seu derrotado, desfilando, mostrando que ele é vitorioso. O que isso quer dizer? Que o diabo, ao ser expulso do seu posto de acusador no céu contra nós, aonde ele ficava lá dizendo o seguinte: o Neison fez isso, o Adilson fez aquilo outro, e ele ficava lá diante de Deus nos acusando, e era uma verdade porque nós somos pecadores. Agora Jesus lavou os nossos pecados, e quando ele tenta nos acusar, Deus fala assim: mas o meu filho pagou, o sangue de Cristo pagou, o sangue do meu filho unigênito pagou.
Sabe o que o diabo faz agora? Ele se levanta contra a igreja, ele se levanta contra você, ele se levanta contra os líderes da igreja, ele se levanta para poder nos acusar, dizendo que nós somos péssimos cristãos, que nós não prestamos, que não valemos nada. Ele vem nos acusar constantemente para que nós possamos desanimar da nossa vida com Deus. E o que ele quer atacar primeiro? A sua vida de oração. Por isso que Paulo deixa por último. A oração é primordial para a vida do cristão. Quanto tempo você dedica à oração? Você é um homem de oração? Você é uma mulher de oração? Preste atenção na ênfase. Você é um homem de oração? Uma mulher de oração? É diferente de um homem que sabe orar e uma mulher que sabe orar. Até criança hoje sabe orar. Lá em casa os meus filhos sabem orar. O meu menino de 2 anos, ele não sabe fazer oração bonita, mas já sabe que tem que fechar o olho e ele fala assim: papai do céu, te agradecemos. Ele já sabe que tem que fazer uma oração. A questão é se nós somos homens e mulheres de oração, se dedicamos de fato a essa jornada de oração, porque a oração é uma ferramenta indispensável. É igual um mecânico sem as chaves para consertar o carro, não adianta nada. Assim como um técnico que vai mexer numa estação elétrica sem os aparatos para poder mexer na estação elétrica, não adianta nada. Assim como um técnico de computador, de eletrônica, vai desmontar um aparelho, mas ele não tem equipamento para isso, não adianta nada. Da mesma forma, o cristão que não ora, aí entra na questão do sal, perdeu o sabor. Não é só a questão do mundo, ele já não ora, ele não consegue mais influenciar pela sua oração. Para que ele serve? Leia o texto que você vai descobrir. Então nós precisamos entender que o diabo vai tentar nos atacar de todos os lados. Qual é a ferramenta que vai nos ajudar a prevenir o ataque? Oração. Então o que eu quero deixar para a igreja do Jardim Botânico? Que a igreja do Jardim Botânico seja uma igreja de oração, não uma igreja que faça oração. A igreja que faz oração está cheio por aí. Aliás, às vezes péssimas orações, algumas mandando em Deus, determinando para Deus, colocando Deus na parede. Isso não é ser uma igreja de oração. Uma igreja de oração é onde os seus membros se comprometem fielmente em dedicar a oração ao nosso Deus. Então que nós sejamos conhecidos como a igreja de homens de oração, mulheres de oração. Hoje, infelizmente, os cristãos são mais conhecidos pelas confusões de Facebook, de postagens indevidas, do que de fato pela oração que ele é. Porque se ele dedica a vida dele à oração, ele evitaria muitos comentários desnecessários em redes sociais. Então hoje o que nós precisamos, e o meu desafio para você, meu querido, nessa manhã, é que você seja um homem de oração. Por alguns motivos claros. Deus é poderoso, majestoso, amoroso. Nós somos pecadores, resgatados, miseráveis, estávamos mortos e devemos ser gratos em oração. Terceiro, porque temos um inimigo que está furioso contra a igreja. Devemos orar porque o inimigo quer nos atingir. Ou você acha que essa pandemia já não está sendo usada pelo diabo para atingir as igrejas, para atingir a vida espiritual dos cristãos? Estamos numa batalha. E como vencer essa batalha? Oração. Para que o inimigo não nos separe do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que sejamos homens de oração, mulheres de oração, jovens de oração, que sejamos pessoas da igreja do Senhor Jesus de oração. Que o Senhor abençoe o pastor, abençoe essa igreja e que nós possamos de fato ser uma igreja de muita oração. Deus abençoe, pastor. Prazer. Permaneça aqui conosco, pastor, que o senhor vai impetrar a bênção. Nós agradecemos a presença do pastor Neison e louvamos a Deus pela mensagem. E o pastor Neison, ele falou do texto de Jeremias, das Lamentações, do capítulo 3,
E é exatamente sobre isso, sobre a esperança, que nós vamos pregar hoje às 19 horas. Até às 19 horas. Recebamos a bênção. Queridos, que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe a Igreja do Botânico, abençoe, Pai, a Igreja de Cristo, que nós sejamos uma igreja de oração, dedicada, joelho no chão, principalmente nesse período difícil que estamos vivendo em nosso país, crises políticas, financeiras, pandemia, que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse período. O Senhor aprevia o nosso sofrimento e que possamos, ó Pai, em Cristo Jesus, voltar a ter comunhão com os teus servos. Assim nós oramos, ó Pai, e entregamos essa igreja em suas mãos, em nome de Jesus. Queridos, ide em paz. A graça de Cristo esteja sobre vós. As ternas consolações do Espírito Santo que nos selou estejam conosco hoje e até a vinda gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.